o Java Persistence API. O que a gente pode falar dele, né? Inicialmente, ele foi um framework criado para facilitar a interação com bancos de dados relacionais, como o H2, o Oracle, o Postgres, o MariaDB, MySQL e etc, e etc, né? Todos os relacionais. Por que foi criada essa estrutura, né? No início não havia nada. Brincadeira. No início, quando surgiu uma API chamada JDBC, que era do próprio Java, que é ainda hoje utilizada, né? Ela faz essa parte de conexão com o banco de dados e consegue fazer queries, pegar os retornos e etc. O problema do JDBC é que você literalmente faz tudo. Ele tem algumas abstrações para você lidar com a conversão da linha, né, para o objeto. Existe isso. Existe também os statements, os prepare statements lá no próprio JDBC. Só que isso é muito complexo. Você tem que escrever muito código para você fazer uma query, por exemplo, né? Você tem que escrever a query, você tem que escrever o JDBC, a conexão e tudo mais, né? Você pode reaproveitar, obviamente, mas você tem que escrever isso, que são classes que você tem que fazer. Você tem que fazer o parser da linha que é retornada dentro de um objeto específico chamado result_set. E você tem que ir item a item desse result_set e para criar o seu objeto. Inclusive, eu acho que foi antes de ontem, um rapaz estava fazendo exatamente isso. Eu até disse a ele, rapaz, você está fazendo na mão isso aí não se faz mais, né? Mas, infelizmente, ele tinha pegado um cara que ensinou JDBC primeiro, né? Antes de chegar no JPA. Então, você tem que fazer tudo isso o tempo inteiro, né? Para cada query que você faz, você tem que pegar o result_set e tratar e tudo. Isso não é usado mais, né, Luiz? Não, isso é usado muito. Para vocês terem ideia como o JDBC ainda é utilizado, o Spring, que seria o framework que é o bambambam do momento, né? Ele tem uma abstração inteira para você lidar com o JDBC que eles chamam JDBC Template, certo? Eles tentaram abstrair mais, mas a ideia é a mesma. Você vai ter que ter os result_set, você tem que tratar os result_sets, você tem métodos de conversão, eles abstraíram isso em alguns objetos específicos. Você tem que escrever a query e você tem que fazer tudo, basicamente. Abstraíram o quê? A conexão com o banco de dados, que agora é bem similar ao que a gente faz com o JPA, que eu vou mostrar aqui. Eu vou utilizar o JPA usando o Spring Boot. Sim, eu vou usar o Spring Boot. Mas você deveria configurar com arquivo de propriedade na mão. Mano, ninguém faz isso. Desculpa, você cair do cavalo. São projetos antigos que fazem isso. O projeto geralmente é legado, que faz essa configuração. E mesmo assim, se você cair num projeto legado que use JBoss ou que use um Tomcat da vida, muito provavelmente a conexão com o banco de dados vai estar dentro de um data source dentro do servidor de aplicação. Então, se você está fazendo isso na mão, meu querido, tenho que falar para você que ninguém faz isso. Profissionalmente é muito raro alguém fazer isso, certo? Por isso a opção pelo método mais fácil de configuração, que seria usar o Spring Boot, que também é um dos frameworks mais utilizados no mercado atualmente, se não o mais, tá? Então a gente vai ver algumas abstrações usando o próprio Spring Boot, né? O Spring Data, né? Que seria a parte específica do Spring para lidar com JPA. É o Spring JPA Data. Depois vocês dão uma olhada do Spring Data que vocês vão entender um pouco, tá? Mas é bem simples de usar. Eu vou mostrar aqui como faz a importação. Vamos utilizar Maven. Mais uma vez, se você está pegando os drives específicos de banco, colocando na mão dentro do seu projeto, não se faz mais isso. Isso não se faz de forma alguma. Use o Maven.
Usa o Maven e usa o Gradle. O Gradle também é mais recente, se você não gosta do Maven porque é XML. Usa o Gradle. O Gradle é YAML e você vai conseguir fazer toda essa abstração de controle de versão e de dependências, tá? Tem essas duas opções, as duas são ótimas. Programadores Java geralmente preferem Maven. Eu não sei porquê, mas eu prefiro o Maven. Eu não sei se é porque eu sou old school, né? Então eu prefiro a configuração. Para mim é mais agradável a configuração mais próxima do XML. Não sei se é porque eu me acostumei, talvez seja isso. Mas o YAML também é bem interessante. Então eu já acho que só mexi com o Maven. Eu só mexi com o Maven. Mentira. Tô mentindo. É mentira. Eu mexi com o Ent também. Quem não conhece Ent, quem conhece fica calado, senão denuncia a idade. Eu já denunciei a minha. Então vamos lá, mano. Vamos começar. A primeira pergunta que eu quero fazer é: qual é a primeira coisa que você tem que aprender para mexer com JPA? Esse aí é a coisa mais importante do JPA, na minha opinião. Minha opinião, obviamente, né? Na verdade, é você saber sobre banco de dados. É ridículo, né? Eu já sei de banco de dados. Eu não sabia quando eu comecei a programar. Eu já tinha feito, eu estava na faculdade quando eu aprendi o Hibernate, né? Que é o JPA hoje em dia. Antes era só o Hibernate. Depois de algumas versões do Java, principalmente do Java EE, que virou o JPA. Eu tinha cursado a disciplina de banco de dados, era duas disciplinas de banco de dados 1 e 2, e eu descobri que quando eu comecei a usar JPA, eu não sabia de banco. Basicamente era isso. Não é fazer query, não é isso que eu estou falando. É de organização, é das formas normais, da normalização do banco. Por que eu falo isso? Eu tive que fazer alguns bancos de dados, né? Bem-vindo ao time. Eu tive que fazer alguns bancos de dados e meus primeiros bancos de dados eram muito ruins. Eu não respeitava nenhuma forma normal. Ser bem sincero, a única forma normal que eu acho que respeitava era o dos IDs e acabou. Não respeitava nada, não tinha tabela de ligação, não tinha tabela de domínio, não tinha nada disso. Eu ainda sou muito fraco em banco, né? Mas eu procurei aprender porque eu acho que é uma disciplina importante se você é programador. Você não pode depender única e exclusivamente do seu DBA ou do seu AD para você montar uma estrutura de tabelas razoável, né? Razoável, não precisa nem ser boa, ser razoável. O que ele precise intervir o mínimo possível. Isso é o que vocês têm que buscar. Por quê? Porque o JPA, ele consegue gerar as tabelas. O problema é que o JPA vai gerar as tabelas exatamente como você mapeou. Porque o objetivo do JPA é fazer o mapeamento objeto relacional. Essa é a maior parte do JPA. Mapear tabelas do mundo de banco de dados para objetos do mundo Java. E fazer essa ligação entre eles. Certo? Isso é o que a API tem para nos ensinar. Eu vou conseguir fazer uma abstração de forma que eu consiga linkar uma tabela a um objeto Java. Esse mapeamento é chamado de entidade, certo? É uma entidade JPA. Uma entidade JPA se correlaciona diretamente a uma ou várias tabelas, certo?